Olá pessoal, estamos aqui novamente com o professor Dr. Maurício Barbante e a entrevista de hoje nós vamos bater um papo sobre a importância da criação em cativeiro, em ambiente doméstico, em gaiolas, para a conservação das espécies. E numa visão acadêmica de pesquisa, o professor vai dar aí, porque às vezes a gente pensa o ano que vem, daqui 10 anos, ou 10 anos atrás, 50 anos, mas uma visão científica que estuda o desenvolvimento de uma espécie. Professor, qual que é a importância? Porque hoje tem uma vertente muito grande dentro da política pública, dentro de autoridades que não gostam de aves em gaiola, da criação fora da natureza, da criação ambiente doméstico. Como que você vê isso? Veja, Dilson, eu acho que, primeiro, assim, as pessoas que não gostam do cativeiro têm que entender o papel do cativeiro no processo. E se eles estão lidando com conservação, se conhece no mundo inteiro a importância do cativeiro no processo de conservação. Então, o que eu gostaria de esclarecer, que eu acho que é uma coisa que fica um pouco nebuloso com a parte de como o animal em cativeiro participa do processo de conservação, eu diria o seguinte: para criar um animal com fins conservacionistas, essa criação ela deveria ser feita dentro de um processo especial, para que a gente não perdesse diversidade genética. Quer dizer, esse é um processo que a gente mais complicado. É complicado porque você não pode ter um grande problema que a gente tem nas criações comerciais, que é a seleção. A seleção para a qualidade que o criador quer, não que a natureza precisa. Então, quando a gente faz um programa de conservação, eu vou dar um exemplo do Cervo do Pantanal, que é um programa que eu coordeno no Brasil. Nós temos animais espalhados, então o que a gente faz? Espalhados no Brasil inteiro, e a gente faz essa população, ela funciona como se fosse uma população só. São 15 instituições. Mas tudo funciona como uma população fosse uma única. Então, veja, quando o animal começa a se destacar em termos de reprodução, a gente tem que parar ele e vir com aquele animal que está reproduzindo pouco. Porque o que eu faço com o tempo? Eu começo a selecionar aquele animal que é adaptado ao cativeiro. E isso é muito ruim para a população selvagem. Então veja, você está fixando aquela informação. Você está fixando. Então, você pega um bicudo hoje que repete 10, 15 vezes. Será que esse bicudo teria algum sucesso na natureza? Eu duvido muito. Porque ele seria predado muito rapidamente. Então, veja, nós precisamos... Não teria tempo de dar 2 minutos? No primeiro minuto, algum predador que estivesse perto de quem é aquele cara que está gritando lá no meio da várzea. Chama atenção, né? Então, veja, a gente precisa entender o processo. Então, o criador, eu acho que isso é uma coisa que deveria, o ICMBio está preocupado em, junto com os criadores, manter separado do processo de seleção que os criadores fazem, uma população que seria, você mantém um casal do programa de conservação de bicudo, o outro mantém um outro casal, e os filhos do seu bicudo vão cruzar com os filhos daquele outro bicudo, e a gente vai manter essa população fazer um estudo, é um programa mesmo. Um programa, um livro de registro genealógico daquela populaçãozinha, que podem ser 100, 200, 300 bicudos no Brasil. Tudo bem. Olha, eu já antecipo aqui para você, se você tiver algum programa, eu tenho certeza que pode contar com os criadores. Eu tenho certeza disso também. E já sabe, em nome dos criadores, eu já falo, se é para um criador de bicudo ter um casal de bicudos, que aquele casal é do programa de conservação, você pode ter certeza que os criadores vão Eu também tenho colaborar. Certeza disso. Conhecendo os criadores sérios que a gente tem no Brasil, eu tenho certeza disso. Só que todo o comando dessa população, ela tem um custo. Eu tenho que ter uma pessoa que trabalha toda a genética desse grupo. Edilson, eu estou na coordenação do programa do Cervo do Pantanal há 18 anos. Eu até hoje não sou reconhecido pelo governo como um programa oficial do governo. Esse é um programa extraoficial do Maurício Barbante.
18 anos. E não um programa que o governo aceita. Isso é lamentável. O nosso governo ele não é só falho em política, em economia, em saúde, em segurança, em educação. Nesses planos de pesquisa, é lamentável isso, né, Dom? Então, se fosse um país de primeiro mundo, seria condecorado, teria exato. verbas. E a gente, então, quando a gente vê isso, a gente vê que ou o governo central e, no caso, o CMBio, investe, primeiro, entendendo que o cativeiro é importante no processo, e todos nós sabemos que é, isso, pesquisas publicadas no mundo inteiro, as convenções internacionais que o Brasil é signatário, todas elas dizem que o cativeiro é importante nesse processo. Isso é, inclusive o Brasil é signatário. É signatário. Né? E veja, então, mas aí você fala, Maurício, mas qual a importância do criador comercial, aquele que é extremamente importante? Por quê? Ele é uma peça fundamental para cada vez mais poder desgarrar o que é o bicudo excepcional do bicudo que está na natureza. E todo mundo vai passar a procurar esse bicudo excepcional e não mais aquele bicudo que está na natureza. O interesse comercial, né? O interesse econômico. E acaba... Que vai causar o desinteresse. A queda no preço dos bichos, né, até um ponto que você começa a ter, por que eu vou na natureza pegar um bicho se eu posso comprar um bicho por um preço criado adequado? proficuamente, que um mercado muito criador, a concorrência coloca o preço para baixo. Esse é o grande papel do comercial. Agora, existe alguma coisa que nos desabone de ser criador comercial? É porque nós fomos rotulados como traficantes, né? Isso definitivamente abomino, porque em todos os segmentos da sociedade você tem pessoas boas e pessoas ruins. Nós não podemos pegar uma classe de milhares de pessoas e 400 mil. E dizer que essas pessoas são todos 400 mil traficantes. Isso é um grande absurdo. O que nós precisamos, e aí sim, eu faço uma provocação ao nosso governo, que separe o joio do trigo, e isso é possível de ser feito. Mas dá muito trabalho, né? Dá trabalho. Custa assim, caro? Talvez não custe tão caro, mas assim, vai mais custar trabalho alguma mesmo. coisa. E vai na contra-ideologia de muitos que hoje detêm a caneta. Isso. E são abolicionistas. Eles não gostam, não é que eles não gostam de passarinho, eles não gostam de gaiola. E aí essa questão... Tem aqueles mais extremos que não gostam nem de cachorro, de reproduzir cachorro. Aí são questões ideológicas, éticas, que cada um tem a sua e acabam sendo complicadíssimas. Mas eu digo, assim, cientificamente, nós não vamos aqui querer discutir moral, ética, não. Nós estamos discutindo ciência, nós estamos discutindo a importância do cativeiro. E ele é importante. Então, se alguém está olhando para a conservação de verdade, deveria estar olhando para o cativeiro. Ou a sua visão de conservação é míope. Está dando muita importância e até incentivo. Né? Com certeza. Não burocracia. Que isso é parte do processo. Sem o cativeiro, na minha concepção, os programas de conservação estão comprometidos a longo prazo. Porque o que eu falei no começo da entrevista, a gente olhando lá, daqui 10 anos é uma coisa, mas e daqui 100? Exatamente. Nós não vamos estar mais aqui. Exatamente. Mas como é que vai estar o desenvolvimento? Porque hoje coabitar o mundo com os bichos é um desafio ao ser humano, né? Respeitando o lugar, respeitando o espaço de cada bicho, porque o desenvolvimento não para. Cada vez pregando mais consumo para o ser humano. O ser humano, o bem-sucedido, é o que mais consome. Então, e o governo, quanto mais consome, mais arrecada. Começa a criar contrassensos aí. E como que vai respeitar eu acho que esse é o grande desafio da conservação. E a gente vai ter que começar a desenvolver processos que as pessoas comecem a entender o que nós, como seres humanos que vivemos da forma que nós vivemos, impactamos as populações selvagens. Às vezes as pessoas acham que quem impacta a população é o madeireiro da Amazônia. Não, somos nós, no nosso estilo de vida, no nosso consumo, na nossa forma de ser. Né? É o que eu digo, até o vegetariano,
para comer aquele vegetal foi derrubada uma árvore nativa. Exatamente. Não, E derrubou mata, mata bicho. agora, lógico que você pode ser mais ou menos consumista, mais ou menos colaborador nesse processo, né, de desmatamento, de utilização de áreas. Mas aí e eu acho que aí a informação é muito importante que essas pessoas comecem a entender o que fazem na sua casa, na sua comida, na sua vida, No dia a dia. no dia a dia, que realmente impacta. Então essa mudança de concepção eu acho que vai ser fundamental e é o grande desafio. A economia da água, o problema da água também, né? Veja, Edilson, nós somos a única espécie da face da Terra que tem a capacidade de olhar e dizer, puxa, o que nós estamos fazendo com o nosso mundo? Porque nenhuma outra espécie faria isso. Qualquer espécie consumiria os recursos, teria um processo seletivo ali, consumiria os recursos. A única espécie que produz lixo também, né? E aí, quer dizer, a nossa é a única que tem essa capacidade de olhar para o mundo e dizer, poxa, o que nós fizemos com esse planeta em tão pouco tempo nós chegamos aqui? Né? E mudar essa história. Né? Temos essa possibilidade, mas as pessoas precisam entender que isso é o papel de cada um. E considerando tudo isso, o que a gente nota ainda mais, né, numa entrevista do professor, a importância do cativeiro pensando no futuro da espécie. Não no status atual hoje, que alguma ararinha Spix se extinguiu, as outras têm populações estáveis, mas e o futuro e daqui 100 anos, e daqui 200, 300 anos? Então, tendo hoje, montando plantéis reprodutivos, é uma segurança para a conservação e perpetuação dessas espécies. Exatamente essa é a palavra, segurança. Na verdade, eu entendo as populações cativas como uma apólice de seguro para as populações naturais. E essa apólice de seguro, todo mundo hoje faz seguro do seu carro. Mas não faz seguro da biodiversidade. Mas faz seguro da biodiversidade que está lá fora. Então vamos começar a pensar nisso. E deixar esse patrimônio genético, né, que pertence a toda a população brasileira e do mundo, na mão de pessoas capacitadas e que realmente vão reproduzir honestamente, seriamente, que somos nós criadores honestos e corretos. Eu queria agradecer aqui por essa entrevista, mais uma entrevista da série com o professor Dr. Maurício Barbante. Professor, suas considerações? Bom, Edilson, é um prazer para mim imenso, né, poder estar tendo essa conversa extremamente agradável, que às vezes não fica tão agradável porque a gente fica tão nervoso porque são tantos anos de luta e as coisas não mudam, mas assim, poder falar, falar não só para os meus alunos, que eu falo todo dia, mas falar para outras pessoas, que elas possam ouvir o que a academia está sentindo, né, de todo esse processo que está ocorrendo no Brasil. Mas uma vertente da academia, né? Sim, com certeza. Né? Uma academia assim, séria e inteligente, que não é ideológica, que é sensata. Eu acho que basicamente isso, a gente está se baseando em fatos concretos, científicos, e o que isso tem a ver, e muito menos em eu acho que o animal está triste, eu acho que o animal gosta de liberdade. O viés que os grandes cientistas do mundo estão seguindo, né? Sim, é o que se espera do cientista. É realmente isso que se espera. Mas os sérios, os inteligentes, corretos, a gente nota, a gente sabe que, principalmente de outros países, eles têm isso é muito emblemático, a criação em cativeiro, o governo investe, ele coloca o mundo acadêmico à disposição dos criadores. Eu vejo em algumas viagens que eu fui nos Estados Unidos, a universidade faz trabalho junto com os criadores para desenvolver uma taxa de reprodução mais alta dos casais, desenvolver melhores rações, e com isso eles viram grandes criadores e exportadores das nossas espécies, que nós aqui temos os percalços na reprodução. Professor, muito obrigado em nome de todos os criadores do Brasil. Eu que agradeço essa oportunidade. Então, despedimos-nos aqui do professor Dr. Maurício Barbante, colaborador aqui do programa Passarinheiros de Cia e um grande cientista. Esperamos ter levado para vocês grandes informações. Vamos continuar trabalhando, mostrando para vocês
o viés científico com outros acadêmicos e outros profissionais capacitados, estudiosos da nossa causa. Muito obrigado.